Bem, pessoal, boa noite a todos. Então, todos muito bem-vindos, né? Já agradecemos a participação de toda a equipe do pessoal do escritório de Jobim, especialmente o Marcelo hoje, né? E esses temas são palpitantes, a gente está sempre necessitando se atualizar, né? Em questões jurídicas, hoje em dia, digamos que fazem parte, né, da nossa vida. Não dá para dizer mais que a gente só se preocupa com isso na hora que aconteçam os problemas. A gente tem que estar sabendo antes para evitar que os problemas aconteçam, né, Marcelo? Então, vou pedir para o Marcelo se apresentar e desejo que todos aproveitem o máximo possível a noite. Obrigado, Juliane. Bom, pessoal, meu nome é Marcelo Ilana, eu trabalho no escritório de Advogados, eu trabalho dentro do núcleo de startup e inovação, e o núcleo foi criado há mais ou menos um ano e meio, por aí, quando a gente percebeu que esse nicho de mercado ele tinha um potencial gigantesco de trabalho e também uma questão muito importante com relação à carência de bons profissionais e de realmente poder trazer a linguagem do jurídico e do direito para esse mundo de startups, né? Isso é muito importante no início, e vocês vão notar com as palestras dos meus colegas, principalmente, a minha vai ser a menos técnica de todas, né? Que tu tem que adaptar a linguagem, porque o direito é uma coisa clássica, ele é uma coisa muitas vezes engessada, e se nós não conseguirmos fazer com que a interpretação das leis ela seja mais ágil e mais adequada à necessidade mesmo que as startups têm, que são muito rápidas, muito dinâmicas, às vezes acontece de tu cometer equívocos ou até mesmo de haver uma interpretação equivocada das ferramentas que a gente tem. A gente importa muitas ferramentas do direito estrangeiro. Vocês vão poder ver, por exemplo, que tem o mútuo conversível, que é o convertible mútuo, tem o MOU, tu tem o NDA, que tu tem também o stock options, tu tens a questão das phantom shares também. São situações em que, principalmente nos Estados Unidos, foram criadas para poder regulamentar esse mercado e que nós trouxemos e que a recém-legislação se adapta e muitas vezes não tem lei, é mais uma construção mesmo que se faz, mas são ferramentas muito importantes do nosso dia a dia. Então, vou começar a palestra, minha palestra é mais falar da parte dos equívocos e Ô Marcelo, desculpa interromper, tu não tem um fone de ouvido? Aqui o som tá um pouquinho ruim aqui na... Tem. Talvez melhore um pouco. Vamos tentar, só um pouquinho então. Vamos fazer. Isso aí também vai ter que ser editado. Tá, melhor agora? Ah, melhorou. Tá, beleza. Peraí, deixa eu botar a nota aqui. Então. Bom, vamos lá, pessoal. Então, eu vou conversar com vocês mais especificamente com relação a problemas que se tem desde o início até uma fase mais avançada, que muitas vezes a gente ouviu alguma história, a gente soube de alguma coisa, mas a gente às vezes não se dá conta de que eles podem estar acontecendo na nossa empresa mesmo, no nosso negócio. E isso faz uma diferença enorme na hora de tomadas de decisão. E vocês, principalmente como gestores dos negócios de vocês, são vocês que decidem. Depois vocês é que pagam a conta das decisões que vocês tomaram. Tá? Então eu vou começar. Eu estava falando com o Maurício que eu ia preparar uns slides e tal, só que, sim, cara, a correria aqui está bem grande, então eu vou ser um pouquinho mais tosco, e meus slides vão ser mais ou menos isso daqui, ó. Então, vamos começar com respondendo essa pergunta aqui, ó, tá? O que toda startup quer? Quando a gente começa a trabalhar no meio, a gente verifica que muitas coisas movem a gente a querer fazer o nosso negócio. E aí tu ouve muitas vezes de que tem que ter um propósito, tem que querer atender bem o cliente, tem que ser uma empresa responsável e tudo mais. Tudo isso é verdade, mas o que toda startup quer, no final das contas, é dinheiro. Não tem. Tu não vai sobreviver se tu não tiver dinheiro, se tu não faturar, se tu não monetizar o teu negócio
e no final, se tu não conseguir, pagar as contas. Isso é básico e óbvio. Se tu não conseguir ter receita, tu vai pivotar, tu vai fechar o teu negócio, tu vai procurar outra coisa para fazer, tu não vai continuar. E esse primeiro ponto, ele faz com que a gente cometa muitos erros. A busca, muitas vezes até precipitada por investimento, faz com que a gente tome decisões equivocadas, e não só que venham a afetar o nosso futuro como gestores do negócio, mas até mesmo afetar diretamente a permanência e existência da nossa empresa no futuro. Tá? Por exemplo, vamos analisar a questão da ferramenta do mútuo conversível. O mútuo conversível, ele é uma ferramenta muito utilizada em investimento hoje em dia. Também ela foi trazida do direito americano. E como é que ela funciona? É um contrato de empréstimo de valores. Normalmente, ele tem um prazo de 3 anos para ser resgatado. Ele é muito comum nos investimentos anjo e muito comum quando tu for fazer investimento via crowdfunding. Eu, por exemplo, invisto numa empresa de vocês através desse contrato de mútuo, que eu empresto para vocês uma quantia X, na qual ela vai ser remunerada por índices pré-fixados ou pela conversão em ações. E aí é que está uma coisa que foi, na minha opinião, equivocada muito na hora que trouxeram essa ferramenta. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, e em outros países, SA, Sociedade Anônima, é um tipo societário muito mais simples de se fazer. Para vocês terem ideia, existem várias SAs pequenas nesses países. Por exemplo, no Canadá existe uma SA que ela é responsável pela prestação de serviço de manutenção e gestão de cemitérios. Cara, é uma coisa... Tu não consegue imaginar isso aqui. Quando eu falo em sociedade anônima no Brasil, a maioria de vocês vai pensar em Gerdau, em Marco Polo, na Ford, na Volkswagen, em várias outras empresas. Por quê? Porque é caro ter uma sociedade anônima no Brasil. Muito caro. Apesar de ter uma legislação nova que flexibilizou determinadas possibilidades para se abrir uma SA no Brasil, ainda continua sendo caro. E aí eu pergunto para vocês, uma startup que começou a sua vida agora, daqui a 3 anos, recebe uma obrigação de se transformar numa SA, porque tem um contrato que diz que o investidor tem a opção de, inclusive, obrigar a SA, a startup, a se tornar uma SA, mesmo isso sendo totalmente caro para ela e muitas vezes inviável da forma de gestão, é interessante, é necessário, é possível, né? E a gente não se dá conta disso. E muitas vezes a gente assina esses contratos e passa a ter um comprometimento com o investidor. Ah, mas e se eu pivotar? E se eu simplesmente fechar a empresa e não der nada? Ok. O que acontece normalmente nesses casos? O investidor pega e transforma essa dívida em R$1, declara isso na sua declaração de imposto de renda para não ser caracterizada como uma doação e ter que pagar o ITCD, e fica elas por elas. Mas e se vocês não quiserem fechar a empresa, se vocês continuam acreditando no negócio, mas vocês não conseguiram, por exemplo, escalar o suficiente para honrar o empréstimo que vocês pegaram, o que acontece? Né? Nesses casos, é muito comum que vocês tenham que procurar um advogado para que ele passe a negociar com todos os investidores uma forma deles aceitarem ou a renovação por mais tempo do mútuo conversível ou simplesmente para fazer com que ele seja transformado em um acordo onde vocês vão pagar essa dívida menor ou em um prazo mais estendido.
Dificilmente eu verifiquei conversão em SA, em nenhuma vez. É muito comum as empresas não existirem mais e o investidor ter que transformar isso numa declaração de R$ 1 para não ser considerado doação. Mas foi uma decisão que foi tomada lá no início de captação de recursos que se pagou esse preço 3 anos depois, né? Outro ponto que acontece, muito comum, então vou levantar aqui, que é a participação na sociedade, principalmente nas limitadas. Por que isso? Porque a maioria das nossas sociedades, mais de 95% das sociedades no Brasil, elas são limitadas. A doutora Gabriele vai poder falar com muito mais competência, porque ela estuda muito bem isso. Como é que funciona uma sociedade limitada? Tu tem sócios, que podem ser sócios administradores ou sócios cotistas, e eles têm responsabilidades. Não é tão comum no meio de startups o investidor entrar como sócio de uma limitada, principalmente por causa das responsabilidades, mesmo ele sendo um sócio cotista. Mas existe. E aí nós temos vários problemas. Por exemplo, toda vez que o investidor entra, ele pega um pedaço da empresa em troca do capital que ele vai aportar. E aí tu tem que ter regras muito claras de como isso vai funcionar. Tem empreendedores que acham que o simples fato do investidor entrar como um sócio capital, ele tem que ter praticamente uma carteira aberta para toda vez que o investidor, para toda vez que o empreendedor precisar de investimento em troca do que ele já tem de participação na empresa. Não funciona assim. Tu vai ter que dar algo em troca. Então, normalmente, o que dá em troca é um pedaço a mais da sociedade por um pouco mais de capital. O que isso gera? Isso gera a perda do controle. Tem casos, e não são casos isolados, de empreendedores que foram postos para fora. Eu sei. Eu voltei. De empreendedores que foram postos para fora da sociedade pelos sócios que entraram. Acontece. E não é raro. Pessoas que, por exemplo, tiveram que entregar tanto pelo investimento que ficaram com, por exemplo, menos de 50% da empresa. Numa idade de 4, 5 anos de negócio, que é muito pouco. E isso faz com que a gente perceba o quão importante é a tomada de decisão nesse momento. Vale a pena eu abrir capital? Às vezes não é uma questão de valer a pena ou não, é uma questão de necessidade, eu preciso disso. Mas então tem que ser bem feito e bem pensado. Com ferramentas boas e muitas vezes até com o auxílio de alguém que possa fazer com que vocês entendam a responsabilidade que vocês têm no momento que vocês assumirem aqueles compromissos com os investidores. Tá. Essa questão societária, pelo que a gente trabalhou até hoje, é a parte mais crucial para a manutenção da empresa. Muitas vezes ela é responsável, inclusive, por exemplo, em casos de negociação, principalmente com relação a empreendedores mais jovens, de numa primeira rodada de investimento, tu entregar 80% da empresa porque tu quer o dinheiro. Tu está muito tempo precisando e tu pega e entrega. Nossa, imagina, 80%. Tem casos que tu entrega 15%, 20%, 30% no início, e aí tu vai precisar depois abrir capital novamente para precisar pegar mais recursos, e isso quem pode explicar muito bem depois vai ser o Lúcio, na palestra dele, e tu não vai ter mais onde tirar, sem perder o controle da sociedade. Tu vai entregar mais e vai ficar com menos. Né? Existe um modelo societário também, que é o modelo da SCP, que é uma sociedade em conta de participação, que é uma alternativa que ela é utilizada em detrimento de um contrato de mútuo conversível, que pode ser uma forma interessante de tu ajustar essa parte societária e de tu ter recurso também. Tá? Outro ponto que eu vejo que ele é muito importante para a gente trabalhar, e desculpa o termo que eu vou utilizar, é a treta entre os sócios, tá? Principalmente os casos dos sócios fundadores. O que acontece nesses casos? Por exemplo, é muito comum
que as startups comecem com 2, 3, 4 pessoas que idealizaram, ou uma que idealizou e com os amigos próximos resolveu botar o negócio para rodar. E aí tu tem as responsabilidades. No início é muito bonito, é muito legal, todo mundo fica pilhado, todo mundo quer tocar ideia, todo mundo quer fazer acontecer, todo mundo tem os propósitos mais do que qualquer coisa, mas aí daqui a pouco as coisas começam a ficar mais sérias. Vocês precisam, por exemplo, começar a ter um modelo de negócio pronto para apresentar, por exemplo, para um investidor. Vocês precisam começar a botar o MVP do negócio de vocês para rodar logo, para vocês terem os resultados, para ver se vale a pena mesmo resolver aquele problema que vocês se propuseram a resolver, ou não. Ou vocês vão ter que pivotar e ir para um outro lugar, pensar numa nova forma de trabalho. E aí é que tem um problema. Normalmente, o grau de comprometimento ao longo da sociedade, ao longo do tempo, ele muda. As pessoas podem se comprometer mais ou menos, e quem se compromete mais sente a necessidade de fazer com que os que se comprometem menos participem mais ou vão embora. E se tu não tem as regras claras desde o início, isso gera um problema gigante. E tem muita startup que a gente conhece que não conseguiram dar o segundo passo porque se arrebentaram no primeiro, quando começou a ter essa divergência. Uma das coisas que a gente indica que se faça desde o início é o MOU, que é um memorando de intenções entre as partes. Ele é quase como um pré-contrato social. As partes elas resolvem definir quais são as obrigações de cada um dos fundadores, quais são o retorno que cada um vai ter, qual é o investimento que vai ter, se alguém vai entrar com investimento financeiro, se não vai entrar, quem vai fazer o quê, qual é o objetivo da sociedade, qual é o objetivo, o propósito que ela tem, como é que ela pretende se monetizar. Tem MOUs, inclusive, que eles determinam que quando houver a entrada de um sócio investidor, quem perde, em que proporção se perde, como é feita essa regra, entendeu? Então, o memorando, ele é muito importante porque ele vai fazer com que as coisas sejam mais concretas, elas sejam mais reais. Ela faz com que as pessoas entendam que não fica simplesmente no mundo das ideias ou naquela necessidade de tu fazer com que a tua ideia ela realmente aconteça apenas. Ela faz com que as partes elas se comprometam de uma forma em que cada um sabe o seu lugar dentro da sociedade, a falta que faz, a importância que tem, mas também o respeito que ele tem que ter para os outros. E o respeito que ele também pode exigir dos outros, o comprometimento que ele vai ter que se doar e que ele pode receber dos demais também. Ela é uma ferramenta simples, mas ela faz uma diferença muito grande, inclusive no momento em que vocês buscam os investidores, o fato de vocês terem um ou uma forma de apresentação, ela faz com que ele olhe com olhos mais profissionais para a empresa de vocês, e não simplesmente como uma ideia apenas. E isso faz diferença na hora até dele querer colocar o investimento dele, ou optar entre vocês e uma outra empresa para colocar o investimento. Né? A gente já notou isso também e, inclusive, já vivenciou isso daí. E outra coisa que eu acho que é interessante também que vocês tenham que verificar é que no momento que vocês formalizam a constituição da sociedade, e aí eu estou falando já mais de não ter uma empresa mesmo, um CNPJ. Tá? O tipo societário ele é fundamental, qual modelo de sociedade vocês vão ter, mas também que tipo de serviço vocês vão ter que prestar. Que tipo de serviço você se propõe a apresentar para o cliente de vocês. Isso faz uma diferença muito grande na tributação. Por quê? Porque, como eu tinha comentado antes com o Maurício, quando a gente estava falando, existem várias legislações que trazem benefícios tributários para a inovação e incentivos fiscais para a inovação. Existem várias legislações municipais, estaduais e até federais que, por exemplo, permitem que o investidor coloque dinheiro numa startup como forma de, entre aspas, renúncia fiscal de uma parte do tributo que ele deve. Florianópolis é um exemplo de uma cidade que permite que o investidor que está lá
coloque em startups que estão sediadas na cidade de Florianópolis até 20% do IPTU ou do ISSQN como investimento naquelas startups, desde que elas tenham passado por um processo com o município. Só que daí o que acontece muitas vezes? O KNAI, que é o código que vocês vão utilizar no objeto social de vocês, ele pode fazer, por exemplo, que vocês não consigam ser uma empresa do Simples Nacional, que tem uma carga tributária muito menor do que uma empresa que vai ser tributado no lucro presumido. Ela pode fazer, por exemplo, com que vocês, mesmo dentro do Simples, saiam da tabela 3, que começa com 6% de tributação sobre o faturamento, e vão para a tabela 5, que começa com 12%. Ou seja, 50%, 100% a mais de carga tributária incidente sobre o faturamento de vocês. Então, essa descoberta de qual serviço vocês vão prestar, ela é fundamental. E, às vezes, o serviço que vocês vão prestar é muito interessante, porque vocês nem notaram que vocês poderiam se enquadrar naquele KNAI. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é o seguinte. Tem uma empresa que a gente conhece, que ela presta um serviço de entrega aos usuários de uma determinada plataforma. Se ela colocar o tipo de serviço dela de uma forma, ela vai cair na linha 5. Se ela colocar, por exemplo, como questões de tecnologia e software, licenciamento e tudo mais, ela pode ir para a tabela 3. Pode ser bem semelhante o serviço que ela vai prestar, mas o fato dela ter enquadrado de uma forma diferente faz com que ela tenha essa redução tributária. E isso faz, no final, na hora que vocês vão pagar as contas de vocês, pode ser o lucro que vocês vão ter naquele mês ou o prejuízo que vocês vão ter naquele exercício. Uma diferença enorme que vocês vão ter, simplesmente por uma questão de qualificação do objeto social de vocês. Outro ponto importante com relação à questão da escolha do serviço, também influencia na hora que vocês vão regularizar a empresa. Por quê? Porque dependendo da forma como vocês colocarem o KNAI de vocês vão poder prestar o serviço dentro do local ou não vão ter essa necessidade de prestar o serviço dentro do local. Mas isso faz muita diferença? Faz. Se vocês quiserem, por exemplo, abrir uma sociedade fora da universidade, por exemplo, alugarem uma sala para poder, ou uma casa, para poder ter a sede de vocês, dependendo da forma como tiver registrada essa sede, essa casa, essa loja, seja o que for, na prefeitura, no IPTU, vocês não vão conseguir. Há um tempo atrás até era mais fácil, era mais maleável, hoje não. Hoje, por exemplo, a junta comercial ela exige que no momento em que tu for fazer o cadastro para consulta de viabilidade do negócio de vocês colocarem o IPTU, o número do IPTU do local onde vocês vão ter a sede. E a junta comercial pode simplesmente chegar e dizer, esse local não é recomendado, não é possível vocês abrirem esse tipo de negócio. Vocês não vão conseguir. E por uma questão muito simples, muitas vezes disso. Do local, do IPTU, mas do objeto social que vocês estão utilizando e da forma como vocês estão constituindo a sociedade. Então, existem várias regras que a gente tem que tomar cuidado com relação ao negócio, que podem, sim, impedir que isso aconteça. Eu vou abrir a perguntas agora, só para a gente começar a trocar ideias e continuar, porque eu acho que vale muito mais a pena saber o que vocês gostariam de entender sobre essas questões, se vocês já vivenciaram isso, se vocês já passaram por isso, se vocês têm alguma dúvida a respeito do que a gente está conversando, até para facilitar, porque eu acho que às vezes deixar a pergunta para o final, ela pode, sei lá, ou ela pode ser esquecida, ou ela pode não ser respondida por questões de tempo. Aí agora eu não sei como é que funciona essas questões de pergunta, eu vou passar para quem está mediando mesmo. Pessoal, assim, se vocês quiserem perguntar ou colocar no chat, e aí eu vou passando, vocês escolham aí. Tem alguém com alguma questão? Ou não, né? Voltando. Eu tenho uma dúvida. Oi, pois não. Pode falar. Assim, muito bom, gostei muito da tua apresentação e eu acho que foi bastante esclarecedor e a gente está começando agora.
E quando você falou nessa questão do local, eu fiquei com uma dúvida. A empresa que a gente está estruturando, ela requer ambiente externo. São casas de vegetação, esse tipo, porque é produção de plantas. Uhum. A nosso endereço é dentro, obviamente, dentro da incubadora. Uhum. E o local que nós vamos fazer a produção, né, é ali nos países, inclusive fora da universidade. Isso geraria algum conflito nessa questão que você levantou por último agora? Só para ter certeza que a gente não está cometendo nenhum... Não, a princípio não, porque assim, a sede de vocês, o local onde vocês estão prestando o serviço, hoje vocês estão dentro da universidade, né? A universidade. Isso é uma coisa que eu estava conversando antes também. Ela possibilita que ela está regular, então isso é uma facilidade enorme na hora de tu ter a abertura da tua empresa. Essa questão da onde tu vai produzir o teu serviço especificamente, aí teria que analisar mais essa questão do ambiente. Eu entendo que hoje não haveria necessidade disso, mas a regulamentação disso daí, vocês vão passar pela prefeitura esse pedido, vocês alugaram esse local, ou melhor a gente conversar a respeito especificamente desse caso, porque é um caso muito pontual. Acho que vai ficar o contato, a gente pode conversar posteriormente aí sobre isso, Dilson. Pode ser via e-mail, alguma coisa do gênero? Eu te mando uma mensagem. Tá. Pode. Eu pego o teu contato. Eu acho que ele é muito específico, né? Perfeito. Não, é só... Me surgiu agora quando você falou e... Não, mas a empresa está regular, então, tipo, isso já é um fator bem importante. Sim. É que não tem como nós produzirmos plantas dentro da incubadora. A incubadora, na essência, é um escritório, né? Sim. Essa é a ideia. Perfeito. Obrigado. De nada. Marcelo, a Andréa está questionando se tu tem um material, alguma bibliografia mais detalhada sobre o memorando. Eu posso colocar o memorando. A gente pode colocar o memorando com relação eu acho que eu posso encaminhar para vocês? Pode que a gente encaminha. Tá. Mas tem alguma dúvida específica com relação ao memorando também? Ou é mais assim genérico mesmo? Andréa? Pode falar. Oi, Marcelo. Eu tô com um problema no meu áudio. Tá, não tem problema. Não é nada específico. Tá. Não tem. Eu coloco assim a bibliografia do Mo. Eu acho que é bem interessante isso, porque nós fizemos e é bem legal, assim, porque vocês param para começar a ter uma ideia do negócio bem mais profissional mesmo. Vocês analisam toda a função de todo mundo, a participação de todo mundo. Eu já vi casos, por exemplo, em que a sociedade ela nem começou a nascer porque aconteceu, por exemplo, era uma sociedade com 5, de fato, ela ainda não tinha virado uma limitada. E aí, quando eu comecei a conversar com a pessoa que nos procurou a respeito disso, comecei a falar a respeito dessas questões de comprometimento e tudo mais, e ele falou assim, cara, é bem o que está acontecendo com a gente. 3 estão tocando e 2 não. E agora a gente não sabe o que a gente faz, porque os 5 começaram. Como é que a gente estrutura, como é que a gente ajusta isso, como é que vai ser a participação de cada um? E daqui a pouco a gente começa a dar certo e começa a ganhar bastante dinheiro. E aí? Eu posso contar com o meu colega que está do lado, que hoje em dia está fazendo meio período aqui, meio período porque ele está precisando de receita ou de renda de uma outra forma? Como é que é o comprometimento de cada um? Como é que vai ser a participação de cada um? E nesse ponto o Mo ele é bem interessante, assim, ele vale bastante a pena, até porque se alguém não se sentir bem, é nessa hora que vocês vão ter que tomar a decisão de vocês se vale a pena ter essa pessoa junto ou não, e vai dar tempo de buscar outra. Pior deixar daqui a 6 meses, quando vocês vão começar a ter que apresentar o modelo de negócio de vocês para um investidor e aquela peça-chave que vocês precisam para ajudar vocês já não está mais com aquela motivação ou com aquele foco que vocês buscavam lá no início e parecia que todo mundo tinha e que de repente começou a se perder. Nesse ponto ele é importante. Sim, perfeito, Marcelo. Muito obrigada. De nada. Tudo bem? O pessoal da Auster está pedindo para te falar um pouquinho mais de SCP. Tá. A doutora Gabriela vai falar mais um pouquinho, mas SCP é um modelo societário no qual
tu tens um sócio ostensivo, que normalmente é a sociedade mesmo. Pode ser uma pessoa física também, mas nesse caso é uma sociedade. Vamos supor a sociedade X, a startup X, ela tem um CNPJ, ela está regular, ela está ok, ela tem 3 sócios e ela tem um produto, tá? E ela precisa de renda, ela precisa de receita, ela precisa de investimento. Aí o que ela faz? Ela cria uma sociedade em conta de participação, onde ela vai, nessa sociedade em conta de participação, ela vai apresentar qual é a forma que os investidores vão ter de ganhar dinheiro. Então, ela apresenta o produto dela, por exemplo, nessa SCP. E aí, os investidores se tornam cotistas da sociedade em conta de participação e passam a, como cotistas, terem uma participação no resultado daquele produto. Então, se aquele produto for, por exemplo, escalado e a ponto de, daqui a 1, 2, 3 anos, fazer com que a sociedade acabe valendo 10, 20, 50 milhões de reais, a participação que a SCP tiver naquele produto vai ser a forma como ela vai ter de ser remunerada. O investidor, normalmente, de startup, ele ganha dinheiro quando ele sai, quando ele vende a participação dele. São pouquíssimas startups, principalmente no início, que elas distribuem lucro ou dividendos. Até porque ela não pode fazer isso, porque ela tem que reinvestir todo o lucro, toda a receita nela própria para poder escalar, senão ela não vai conseguir. Mas começar a ficar distribuindo dinheiro, ou começar a pagar altos salários para as pessoas, ela não vai conseguir realmente fazer o que torna ela uma startup, a possibilidade dela escalar em curto espaço de tempo. Então, normalmente o investidor profissional mesmo em startup, ele sabe disso. Ele tem essa consciência de que ele vai ganhar dinheiro se a empresa valorizar muito no momento em que ele sair. A SCP é uma ferramenta que ela possibilita isso. Esse tópico ele é bastante importante também, porque lembra do caso quando eu falei da participação numa limitada? O que acontece normalmente? Às vezes, tu buscar o teu sócio investidor, tu tem que parar muito bem para pensar quem tu vai trazer para dentro da sociedade. Mesmo sendo um sócio investidor que vai integralizar capital como investidor anjo, mesmo que ele venha por meio de um de um contrato de mútuo conversível, mesmo que ele venha por meio de uma SCP, mas principalmente se ele vai ser teu sócio numa limitada, se ele comprou cotas societárias. Teve um caso em que o empreendedor ele tinha 80% da sociedade e o outro sócio tinha 20%. Aí o outro sócio saiu e ele trouxe mais um sócio para a sociedade, limitada mesmo, fazendo uma transferência de cotas, e ele precisava de um dinheiro bem alto para poder tocar o negócio dele, então os 20% do que investidor que entrou viraram 40%. Ok, ele ficou com 60%, o outro ficou com 40%, tá tranquilo. Só que daí passou um ano e ele chegou e disse: eu preciso de mais dinheiro, eu preciso mais para poder tocar o negócio continuar. E aí ele foi procurar o investidor dele, o sócio dele, e o sócio dele disse: não, já fiz a minha participação, se tu quiser mais, ou tu me vende mais, ou tu traz alguém para entrar na nossa sociedade também. Eu indico uma pessoa XY, eles são bons, eles são meus parceiros e tal, e a gente pode passar 20% da sociedade para eles. Aí ele passou mais 20% da sociedade dele para esses outros 2 novos sócios que entraram na empresa. Ele ficou com 40%. Passado um tempo, começou a ter divergência entre eles. Os sócios investidores tradicionais, mentalidade tradicional, uma mentalidade de empreendedores, eu brinco meio empreendedores de concreto, e o empreendedor idealizador da startup. Bom, o que aconteceu? Processo judicial, destituição do empreendedor como administrador e exclusão do empreendedor da sociedade. Ele foi expulso, ele foi retirado da sociedade. O contrato previa isso e eles entraram com um procedimento para que isso acontecesse. 5 meses depois, a sociedade fechou. Os investidores perderam todo o dinheiro aportado, mas também o empreendedor não tinha mais empresa. Acabou. Simplesmente acabou.
E isso não é tão incomum. Se eu contar para vocês, por exemplo, alguns de vocês já devem saber, se não todos, isso aconteceu com o Steve Jobs na Apple. Quando eles começaram em um determinado momento, se não estou equivocado, nos anos 80, final dos anos 80, por aí, no início dos 90, aconteceu que os sócios, que os acionistas e investidores da Apple destituíram o Jobs e retiraram ele da sociedade. Com ele. Entendeu? Então, é muito importante tu pensar quem vai fazer parte da tua sociedade. A gente brinca aqui dentro que sociedade, muitas vezes, ela é mais determinante para ti do que o teu casamento. Porque a sociedade é o local onde tu vai conviver muito com as pessoas que estão do teu lado e ela vai te trazer o dinheiro. É ali que vem a receita. Então, muitas vezes, a sociedade mal feita, ela vai fazer com que tu tenha um problema muito grande e, nesse caso, por exemplo, que eu mencionei, até deixe de existir a tua fonte de renda, o local onde os investidores aportaram dinheiro, e até aquela ideia que tu tinha acabe, e poderia não, tem muitas boas ideias que acabam por causa disso. Mas assim, ó, muitas ideias. Assim como tem muitas boas ideias que acabam porque os sócios fundadores, em determinado momento, deixaram de se entender e não tinha nenhuma regra que determinasse quem, em caso de desentendimento, tocaria o negócio ou não, e aí na briga de egos e até de opiniões, novamente a ideia acabou. Ela simplesmente deixou de existir e poderia ser uma ideia muito boa, muito rentável para todas as partes, mas não tinha regras claras e escritas mesmo que fizessem com que as pessoas se comprometessem de uma forma muito mais séria. Isso também é bastante comum. E nesse caso que eu comentei também com relação à tributação, aos quinais e à abertura da sociedade, é outra situação muito peculiar, porque, como eu havia mencionado, a escolha errada, ela pode fazer com que o que tu achava que tu ia ter de lucro para reinvestir passe a ser um prejuízo muito maior. E isso aos olhos até de investidores que podem querer entrar na empresa no futuro também façam com que ele opte. É muito comum tu perder a oportunidade por causa disso. Tem um caso até que um colega contou uma vez, por exemplo, e isso é uma outra coisa que tem que tomar bastante cuidado, é na hora de tu contratualizar com os teus clientes. Uma empresa da região, não sei se não estou falando da cidade, que trabalhava no esquema semelhante ao do Delivery Much, há muito tempo atrás, foi, na época, sondada a compra, se não estou equivocada, pelo próprio iFood deles. E na hora da negociação, a empresa chegou, o adquirente chegou e disse assim para eles: tá, agora tu me traz toda a tua documentação e me traz os teus contratos com os restaurantes. Cara, o cara tinha 800 restaurantes e nenhum contrato. Era tudo verbal. Naquele momento, a empresa que estava disposta a adquirir ele podia simplesmente chegar e dizer o seguinte: ok, foi bom conversar contigo, estou indo embora, fica para uma próxima, ou eu vou pegar o meu dinheiro que eu ia aportar em ti e vou botar num outro, ou tu não tem contrato, eu simplesmente agora vou direto nos teus restaurantes e vou tomar todos eles para mim e não vou te dar nada. Mas naquele momento ele chegou e disse assim: tá, tu tem até sexta-feira para me trazer os 800 contratos, daí eu te compro. E o cara saiu enlouquecido fazendo contrato com todo mundo, batendo na porta de todos os clientes dele para que assinassem os contratos para conseguir formalizar a documentação exigida e entregar para a empresa. E ele conseguiu. Mas, sinceramente, assim, é uma coisa muito rara nesse meio. Primeiro porque o investidor, se tu não tiver a documentação correta, ele vai procurar outro, porque tem muita empresa precisando de investimento e muita empresa boa precisando de investimento. E talvez eles estejam até mais bem preparados e mais bem estruturados. Então, eles são mais vistos nesse momento. E segundo, que se ele quisesse mesmo, ele podia ter feito uma aquisição muito mais agressiva e partido direto para o cliente dele. Então, essas são coisas que a gente tem que pensar também. Existe um momento em que a gente tem que tocar a ideia de uma forma absurda, de uma forma até
um pouco, vamos dizer assim, juridicamente e legalmente irresponsável. O início mesmo, assim, tipo, de ver se a coisa vai dar certo, de aquele momento de empolgação, de fazer com que a ideia aconteça e tudo mais. Mas tem uma hora, e hoje em dia é muito mais cedo do que se era antigamente, em que tu tem que parar, pensar e estruturar. Em regulamentar, em legalizar, em realmente contratualizar tudo que tu tem, porque o mercado está exigindo isso. O investidor hoje está muito mais profissional do que há 3, 4, 5 anos atrás. Há 5 anos atrás era muito comum o cara pegar 80, 90, 100 mil e botar na mão de uma pessoa e dizer, tá, toca aí que eu gostei da tua ideia. E não ter nada. Não ter, no máximo, um contrato de empréstimo mesmo, nem um mútuo conversível, nada, não tem nada. Tipo, o cara pegou e emprestou. Botou o dinheiro na mão do cara porque acreditou, gostou, se empolgou também e tal. Hoje não. Hoje é muito mais difícil isso acontecer. Hoje se pede documentação, se pede CNPJ, se pede contratos com clientes, principalmente dependendo do momento em que tu está fazendo essa abertura desse vesting para ter investidor. No início ainda tem a possibilidade de ser um pouquinho mais, entre aspas, amador, mas depois de uma segunda, numa terceira, numa quarta rodada de investimento, se tu não tiver a documentação, se tu não tiver tudo certo, tu perde o dinheiro e tu perde o negócio e muitas vezes tu fecha a empresa porque tu já chegou no momento em que aquilo ali é fundamental para tua estrutura e para o teu negócio crescer mesmo ou encerrar. Ainda mais se tu começa a ter uma folha, por exemplo, de salário muito alta. Então, isso prejudica muito a tua tomada de decisão e tem que ser levado muito em consideração. Outro ponto interessante também que tem que ser levado em consideração são os NDAs, que seriam os contratos de sigilo e confidencialidade. Também tem muitas vezes que eles são exigidos pelo próprio investidor, querer saber se os teus funcionários têm esses contratos de confidencialidade, até porque se for levar em consideração que tu tem uma ideia, muitas vezes uma operação, um sistema, se tu não tem um documento que realmente faça com que as pessoas que estão próximas de ti vejam aquilo como único, vejam aquilo como uma coisa tua mesmo, de propriedade tua, e que se eles contarem para alguém, ou se eles exteriorizarem essas informações que eles passam a ter do teu dia a dia, eles vão ser responsabilizados mesmo, eles vão ter que pagar por fazer isso, tu pode ter algum problema. Então, esses contratos de confidencialidade são umas coisas também bem interessantes de tu ter os modelos na tua empresa. O estagiário mesmo, ele vai entrar na empresa, ele assina, já é bem comum isso no meio. Um funcionário novo que entra, ele assina também, ele já passa a ter um certo formalismo, uma certa relação muito mais profissional com a empresa mesmo, do que em determinados casos em que ele simplesmente entra e sai e tu não faz ideia do que informação ele tem, e ele mesmo, muitas vezes, não dá uma seriedade maior para o negócio e para o ambiente de trabalho. Então, esses contratos de confidencialidade também são umas coisas que são vistas com bons olhos no início. E se a empresa já cria essa cultura de ter, fica muito mais fácil, porque é da empresa. Todo mundo que entra assina e não se sente desconfortável porque faz parte da cultura do negócio, faz parte da cultura da startup. Pois não. Terminaste, não quero te interromper. Não, tranquilo. Tem uma pergunta do Márcio para te falar sobre vesting. Eu poderia falar um pouquinho, mas assim, o Lúcio, que ele vai dar palestras mais específica, ele vai debulhar com relação a isso. Então, tipo, eu fico até meio mas assim, o que eu posso falar é que o vesting normalmente tu pode utilizar ele de várias formas. Tu vai abrir a parte da tua empresa para o investidor. Tu pode utilizar também essa parte do vesting com relação à possibilidade até mesmo de funcionários teus poderem participar da empresa e terem um percentual sobre o ganho de resultado que ela vai ter no futuro, principalmente no valuation que ela vai ter no futuro, né? O que eu posso conversar também é deixar o vesting mais
para o Lúcio mesmo comentar, que ele tem muito mais experiência do que eu nesse sentido. Mas eu posso falar, assim, por exemplo, de algumas ferramentas que são interessantes de tu utilizar para manutenção do teu equipe e dos teus funcionários. Uma coisa muito comum que se tem no meio é o Stock Options. Né? Ele é muito mais utilizado nas empresas tradicionais, Coca-Cola, Pepsi, e essas empresas mais tradicionais mesmo, eles usam bastante isso para manter os talentos e até para fazer com que eles possam ser competitivos e que o funcionário invista junto para que a empresa cresça, porque ele tem um pedaço, ou pelo menos a possibilidade do exercício do direito da conversão daquele stock option em um pedaço da sociedade, ou seja, em cotas, mas principalmente isso é utilizado em ações em sociedades anônimas. As startups, principalmente as startups que trabalham muito com um nicho que necessita que tu tenha excelentes profissionais na parte de TI, eles usam muito essa ferramenta. Eles pegaram essa ferramenta e começaram a utilizar muito essa ferramenta do Stock Option para poder fazer com que o profissional que está com ele, mesmo que ele tenha a possibilidade de ir para uma empresa ganhando um salário maior, ele vai ficar ali porque ele tem a expectativa de que a startup vai crescer tanto, ela vai alavancar tanto, que vale mais a pena ele ter 0,5%, 1% da sociedade para exercer daqui a 3 anos, o que faz com que ele tenha um comprometimento dentro da empresa, do que ele, por exemplo, sair para ganhar o dobro. É bem comum essa possibilidade de tu ficar nesse sentido. Só que nós temos um problema com relação a isso, que ele pode ser gerado. Tu não pode dar isso para todo mundo. Tu imagina se tu começar a dar 1% para cada um dos teus funcionários que não tem que serem funcionários chaves. No início pode ser 1. Daqui a pouco tu tem 2. Daqui a pouco tu tem 5. Daqui a pouco tu tem 10. E tu já comprometeu 10% da empresa. E aí quando tu for fazer uma abertura para ter investimento, tu vai ter que apresentar isso daí. E aí tu não vai ter 80% da sociedade, 70% da sociedade, porque tu já comprometeu com esses contratos mais 10. Então tu vai ter 60. E isso pode fazer com que ou tu perca uma parcela maior da empresa, ou tu se torne menos atrativo para um investidor. Porque ele vai pensar, tipo, pô, eu estou botando um caminhão de dinheiro, sendo que ele já deu para outras pessoas 1%, 2%, e eu estou entrando com 7%, 8% da sociedade por por milhões de reais. Então, também é uma ferramenta muito importante de ser utilizada para tu manter talentos fundamentais para que a empresa consiga sobreviver e até crescer e atingir os objetivos, mas ele também tem que ser utilizado com uma certa moderação e com um estudo bem interessante para saber quem é quem. Uma outra ferramenta que se importou, que nesse sentido também é o Phantom Share, que ele parece muito com o Stock Option, mas ele é uma forma que tu tens de, como o próprio nome diz, dar uma participação, entre aspas, fantasma na empresa. Como é que isso é possível? Eu sou contratado, por exemplo, para trabalhar numa empresa. Na hora que eu faço o contrato, a pessoa chega, o empreendedor chega para mim e diz assim, tá, olha só, a gente tem esse modelo de empreendimento e a gente tem esse modelo de contratação onde tu tens a possibilidade de, daqui a 3 anos, ter uma bonificação equivalente a 1% da sociedade. Ou seja, ele não está me dando o direito de eu exercer a conversão em 1% e ter 1% da sociedade. Não, ele está dizendo que daqui a 3 anos eu tenho a possibilidade de utilizar aquele, entre aspas, 1% que eu tenho, vender ele para a sociedade e ser remunerado naquele sentido, com base, por exemplo, no valuation que foi utilizado na última abertura que eles fizeram para captação de recursos. Tipo, eu não tenho aquele 1%, mas eu tenho o direito de ser bonificado como se eu tivesse. Isso também é uma figura que foi importada e ela está começando a ser utilizada no Brasil como uma forma alternativa do Stock Option para manter os talentos dentro da sociedade. Parei de novo. Mais alguma questão, pessoal?
Bom, quer colocar mais alguma coisa, Marcelo? Como eu falei, assim, a minha palestra, ela seria, minha conversa, né? Ela seria muito mais uma conversa geral em relação às ferramentas e algumas dificuldades, porque o pessoal que vai conversar depois de mim, nas próximas, é o pessoal que vai dar uma aprofundada muito mais nesses temas, nessa parte de participação societária, de vesting, nas próprias partes de phantom share, de stock options, de tipos societários e tudo mais. Então, esse pessoal, tanto o Lúcio, quanto a Gabriele, quanto o Lucas, eles vão aprofundar muito mais esses temas do que eu. A minha ideia inicial era apresentar o escritório para vocês, apresentar a equipe, a gente conversar mais e e mostrar para vocês todos os problemas que a gente vivenciou ao longo desse 1 ano e meio e o quanto isso pode estar muito mais próximo de vocês do que vocês imaginam e que existem ferramentas simples muitas vezes que podem solucionar esse problema ou impedir que ele venha a acontecer daqui a pouco. Então eu queria agradecer muito a GTEC pela oportunidade mesmo e fico aberto a conversas depois e ajudar no que for preciso e o pessoal vai mostrar para vocês que tem coisas que são bem mais simples do que vocês imaginavam para resolver os problemas que talvez vocês tenham ou venham a ter. Bem, em nome da GTEC, do pessoal que participou, muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Foi bastante elucidante, assim, eu tenho certeza que amanhã continua com a Gabriele, né, a parte de estruturação de empresas, então a gente convida todos que participem durante os encontros, tá? Amanhã a gente se vê de novo, e também vai ficar gravado, disponível no YouTube da GTEC, tá? Então, por favor, esperamos vê-los amanhã e podem convidar as pessoas que tiverem interesse na área também. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Valeu, Marcelo. Obrigado por vocês todos. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa Nos vemos amanhã de novo.